Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos à Magia de Lótus. Eu sou o Bruno Monteiro e hoje nós vamos ter aí uma aula curtinha mesmo, mas muito importante, falando sobre os cristais de proteção. Então eu fiz aqui uma espécie de ranking, né, dos 5 maiores cristais de proteção que a gente tem no universo da magia natural. Então, bora lá comigo. Antes, você se inscreva no canal, clica aí no sininho para você receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo, tá bom? E já clica no curtir, que eu sei que essas dicas vão te ajudar muito, tá? Bom, a ideia aqui é que a gente faça um top 5, né? Um ranking das maiores pedras que a gente tem no universo dos cristais. Então, se você é uma pessoa cristalina como eu, que adora um cristal, né? Adora usar um cristal aí para proteção, para diversos fins, esse vídeo é para você. Se você não gosta também, se você não conhece muito bem, fica aqui no canal que aos pouquinho a gente vai falando sobre os cristais, quais são os melhores cristais que tem para determinados assuntos. E é bom a gente ter aí esses cristais para nos proteger e nos ajudar nos nossos objetivos que a gente tem. Bom, então começando com o quinto lugar, a quinta pedra mais poderosa que a gente tem de proteção é o quartzo fumê, tá? Ele é um cristal de proteção e aterramento, tá? Então como ele tem esse tom mais amarronzado, se vocês forem ver, ó, o quartzo fumê ele tem esse tom mais amarronzado. Ele vai de um cinza mais para o marrom. Então, ele é um cristal que ele, além de proteger, ele nos aterra. Ele deixa a gente mais firme nas nossas decisões, na nossa vida. Ele ajuda a nos conectarmos com as nossas sombras, né? Então ele ajuda a gente a conectar com as nossas sombras. E o que são essas sombras? Ele ajuda a gente a acessar aquilo que tem mais profundo dentro de nós, né? O que está no nosso subconsciente. E que nos impedem de seguir em frente. Então, as sombras, quando a gente fala sombras dentro da magia natural, é tudo aquilo que está lá dentro de nós, lá no nosso profundo, mas que está no nosso inconsciente. A gente muitas vezes nem percebe que a gente está com essas sombras, que a gente sente aquela estagnação, né? No entanto, que o quartzo fumê muitas vezes é ligado à carta do pendurado dentro do tarô, né? O pendurado ele vai falar de estagnação, de pausa, e o quartzo fumê ele vai trazer essa energia que vai ajudar a gente a iluminar. Imagina que o quartzo fumê é como se fosse uma lâmpada. Você entrou num quarto escuro e você quer enxergar o que está lá. Você utiliza o quartzo fumê para fazer essa iluminação, para ajudar você a enxergar aquilo que você não está enxergando em você, que está impedindo você de seguir em frente na sua vida. Então, sombras, elas podem ser traumas que não foram trabalhados, né? Aqueles traumas que a gente traz, né, de anos, crenças limitantes, né? A gente lida aí no mundo que tem muita crença limitante. Nós somos muitas vezes impregnados por essas crenças que nos limitam, que impedem a gente de evoluir pessoalmente e espiritualmente também. Se a gente for estudar e ver mais a fundo a carta do pendurado, eu vou pegar aqui para vocês verem. Se a gente for analisar a carta do pendurado, que também é chamado de o enforcado, e a gente percebe que ele está numa posição de estagnação, ele não consegue fazer nada, ele está de mãos atadas, tá vendo? E essa carta ela vem nos falar o seguinte: dessa estagnação, desta pausa, vem a iluminação. Então, às vezes a gente está num momento de estagnação, um momento em que a gente não consegue evoluir, e aí a gente fica naquela coisa, sabe, um certo pessimismo, um certo marasmo, né? E o que a gente tem que aproveitar quando a gente está no momento que a gente não consegue fazer nada em relação a uma determinada situação? Buscar essa iluminação. E o quartzo fumê ele ajuda a gente nisso, porque ele ajuda a gente a fazer essa conexão com o nosso mais profundo eu, né? O mais profundo ser que está lá no nosso subconsciente, e ajuda a gente a essa iluminação, encontrar essa iluminação, ou seja, mostrar pra gente o que é que a gente precisa mudar e melhorar. No entanto que tem uma frase, né, e essa frase eu tirei do curso que eu fiz com a Pri Ferraz, né, um beijo Pri pra você, graças a Pri, né, com esses conhecimentos também. E tem uma frase que ela fala que é assim: da pausa e estagnação vem a iluminação.
tá? Então, da pausa e estagnação, se você está no momento de pausa e que você não quiser fazer nada, você pode usar para se iluminar, observar os acontecimentos, buscar encontrar soluções para os seus problemas, que estão muitas vezes dentro de si mesmo. O quartzo fumê, ele limpa nossos lixos emocionais, ou seja, ele limpa. O quartzo fumê é muito usado para a gente fazer aquela limpeza emocional. Sabe aquelas energias que são estagnadas? Como a mágoa, a raiva. Mágoa é o próprio. A gente, para quem entende de magia natural, e para vocês também começarem a entender, a água, ela é o elemento que simboliza as nossas emoções. Então, quando eu falo mágoa, é uma má água. A mágoa é como se fosse um lodo. Sabe aquela água parada, que não vai pra frente e tal? Então, isso é a mágoa, tá? E então, o quartzo fumê, ele ajuda a gente a limpar essas mágoas, sentimentos, raiva, que a gente, como um ser humano, sente, né, por situações. E assim, o que acontece? Muitas vezes a gente tem sentimentos, tem situações, a gente tá sentindo assim que nossas sombras estão dominando a gente busca aqueles cristais conhecidos como cristais de calma, né, que trazem uma certa calma, uma certa tranquilidade, como por exemplo o cristal de quartzo, né, que é conhecido como médico dos cristais. Só que às vezes esses cristais, a mágoa é tão profunda, a raiva é tão profunda que por mais que você use esses cristais, parece que não melhora. Então, onde vem o quartzo fumê, que ele ajuda justamente a ir lá no fundo, buscar aquelas dores mais profundas e limpar. Então, o nosso quinto cristal é esse, o quartzo fumê. Tá bom? Bom, em quarto lugar, a gente vai ter a obsidiana. No caso aqui, eu falo da obsidiana negra, tá? Que ela é a mais poderosa. Tem outros obsidianos, como a obsidiana mogno, outros tipos de obsidiana. Mas aqui eu estou falando da obsidiana negra. Ela não é bem um cristal, tá? As obsidianas, de forma geral, elas não são um cristal. Elas são, na verdade, vidros vulcânicos, tá? Porque elas são formadas do resfriamento do magma, né? Que é quando sai aquela lava do vulcão, né? E aquela lava, ela resfria, forma a obsidiana, que são, na verdade, vidros vulcânicos, né? Que são formados desse resfriamento do magma. A obsidiana, ela tem uma energia muito intensa, tá? Ela tem aquela potência do vulcão, né? Então, você já viu quando o vulcão ele entra em erupção, ele expele aquele monte de fogo? A obsidiana faz a mesma coisa. Ela faz com que você elimine tudo aquilo que está de negativo em você, de uma forma assim, paf, sabe? E ela literalmente ela taca fogo em tudo, ou seja, ela igual uma lava assim do vulcão, ela vai, por onde ela passa, ela vai varrendo e limpando, mas assim, como vulcão, né? Então o que ela faz? Assim como o vulcão, ela nos ajuda a expelir tudo aquilo que não está fazendo bem, tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que é de negativo que é dentro de nós, a obsidiana faz, tá? Ela é ótima pra gente colocar em energias mais densas, mais profundas. Sabe quando você tá sentindo assim que parece ter um peso em cima de você? Parece que tem um encosto em cima de você, literalmente. Então ela é ótima pra limpar essas energias mais densas, para energias mais negativas, né? E ela também faz uma espécie de exorcismo, né? Então ela como se ela fosse um exorcismo mesmo, ela libera de você, ela tira de você todo aquele karma negativo, toda aquela coisa negativa que é dentro de você, ela tem esse poder. Aí, assim como o quartzo fumê, a obsidiana são duas pedras, essas duas pedras aqui, a gente nunca dentro da magia, né, a gente que trabalha com isso, a gente não recomenda que você use constantemente. Né? Então, tipo assim, eu vou ficar usando um colar de obsidiana. Não, sabe? Evite usar assim com muita frequência. Por quê? O quartzo fumê, ele vai trazer à tona, ele vai iluminar, ele vai fazer aquele processo de iluminação de tudo que está escuro na sua vida, todas as sombras que estão na sua vida. Então, o quartzo fumê, se você fica utilizando um cristal de quartzo fumê o tempo todo,
o tempo todo você vai ficar acessando suas sombras, entendeu? Então use o quartzo fumê, no caso do quartzo fumê, que foi o primeiro que a gente falou, somente quando você tiver aquela sensação que sua vida está estagnada, sua vida está parada, você precisa de iluminar aquilo que está muito obscuro na sua vida. E a obsidiana, a mesma coisa, você não deve ficar usando ela constantemente, só use ela quando você estiver precisando de acessar, de fazer aqueles trabalhos de limpeza mais profunda, sabe? Como se fosse uma faxina na casa. Você precisa fazer aquele faxinão, não é só passar varrer, passar pano, você precisa fazer aquele faxinão, limpar a janela, limpar tudo. Então, quando você precisa fazer um faxinão mesmo na sua vida, porque você está muito sobrecarregado, aí você utiliza a obsidiana. Aí não tem problema algum usar um colar ou uma pulseira, principalmente naqueles dias que você sente que você está muito denso, está muito, né? Tá muito carregado, aí você usa. Mas não use assim sempre, não use com muita frequência, tá? Porque como ela vai trabalhar as energias densas, assim como o quartzo fumê, ela vai ficar a todo momento igual um vulcão ali, expelindo, trazendo à tona, trazendo para fora tudo aquilo que está de ruim dentro de você para você poder expelir, tá? Não é que esses cristais eles ficam ali o tempo todo trazendo negatividade, pelo contrário, eles estão ali para purificar dessa negatividade e energias muito densas e negativas. No terceiro lugar, a gente tem aqui a cianita negra, que é popularmente conhecida como vassoura de bruxa. E o próprio nome diz, para que serve a vassoura de bruxa? Para que serve a cianita negra? Ela serve para varrer, para limpar mesmo jogar fora toda a energia negativa que a gente absorve e acumula em nós, tá? Então, você usa a cianita negra para fazer um varrer, né? Então, você pode passar assim, ó, em você, mentalizando que toda a energia negativa que está em você está saindo, tá? Ela faz uma varredura mesmo, para varrer para fora toda a energia negativa. No entanto, que quando você vai usar a cianita negra, você sempre faz, por exemplo, quero fazer varrer tudo que é negativo em mim. O que eu tenho que fazer? Eu vou sempre tirando no sentido das extremidades, porque as nossas extremidades, os dedos e tal, são aquilo que vai fazer é como se fosse a porta de saída das energias negativas, entendeu? Tanto as nossas mãos, principalmente dentro da magia, elas têm um poder muito grande, né? Então elas recebem energia, a gente pode acumular energia e gerar energia, como a gente pode também expelir energia. Então a gente sempre faz esse movimento aqui, ó, pra fora. Se é do corpo, você vai fazendo, é que não tem como filmar aqui, mas você vai fazendo e descendo pra tirar toda a energia negativa. Essa pedra aqui, a cianita negra, ela é muito boa para quem tem o famoso padrão esponjinha. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, que tem aquela tendência a absorver a energia do ambiente, absorver a energia das outras pessoas. Sabe aquela coisa que vai sugando a energia das pessoas para si? Então, se você tem esse padrão esponjinha, usa a cianita negra, porque ela vai fazendo esse padrão de limpeza. Então, tipo assim, show, né? Show essas energias negativas que a gente absorve dos outros, do ambiente. Então, ela é ótima, como o próprio nome diz, vassoura de bruxa é para varrer para fora toda a energia negativa que há em você. Antes de eu falar o segundo e o primeiro, né, os dois primeiros colocados, digamos assim, das duas maiores pedras de proteção, eu vou pedir para vocês novamente, se inscrevem no canal, já clica no sininho, tá gostando desse vídeo? Então já clica no curtir aí também, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá bom? No segundo lugar, a gente vai ter essa pedra que, pra mim, eu, Bruno, gosto muito de usar ela, que é a ônix, tá? A ônix, ela é uma pedra de proteção e autoconfiança. Ela traz pra gente fortalecimento, uma estabilidade, ela traz uma certa estabilidade emocional, mental, e ela traz aquela segurança em nós mesmos, ou seja, ela vai fazer com que mesmo quando o mundo todo está duvidando de você, por exemplo, digamos aqui, né? Eu tô aqui fazendo esses vídeos, tô publicando no canal e tem muita gente que duvida, fala assim, por que você grava vídeo? Não vai dar certo, né? Não vai pra frente. É aquelas pessoas bem negativas, né? Que ao invés de ajudar, mais atrapalha. A ônix, ela ajuda a gente a confiar em nós mesmos. Então pode o mundo todo falar que não vai dar certo.
Pode todo mundo falar que tudo que você vai fazer vai dar errado. A Onyx, ela vai e dá esse up, ele dá a nossa confiança e segurança na nossa própria capacidade criativa, né? Ela é ótima para... A Onyx é muito indicada para quem tem costume de desistir das suas ideias quando alguém faz um comentário negativo. Então, por exemplo, digamos aqui, eu tô fazendo esses vídeos aqui no Magia de Lótus, e aí as pessoas chegam e falam, alguém chega e fala assim, seus vídeos são muito ruins, o áudio é muito ruim, e não sei o que, a gravação não tá legal. É claro, as críticas que são positivas a gente tem que trazer para nós, né, para melhorar. O problema são aquelas críticas que você vê que a pessoa faz por fazer, né, só para diminuir o seu trabalho. Então, a Onyx, ela é muito boa para quem tem esse padrão de alguém falou alguma coisa, eu não vou mais fazer porque falaram que não vai dar certo. Então, ela é muito indicada para esse tipo de pessoa também. Agora, o que eu uso mais, que eu gosto mais de usar a Onyx, até vou mostrar para vocês, eu uso muito ela em formato de pulseira, né? Tem colar de Onyx também, essas pedrinhas aqui são todas Onyx, ó. E por que eu uso a Onyx com mais frequência? Porque a Onyx, ela é uma pedra que nos blinda, ela nos fecha para as energias externas. Então, o que acontece? Quando eu estou usando a Onyx, nada das energias que vêm de fora entram em mim. Ou seja, nenhuma energia externa entra na minha vida. E o contrário também. Nenhuma energia que há em mim é sugado pelos outros. Porque a gente tem... quem lembra aqui do Harry Potter, né? Quem aqui gosta de Harry Potter deve lembrar dos Dementadores, né? Os Dementadores eram aqueles seres assim que se alimentavam da energia das pessoas. Então, eles chegavam perto e sugavam a energia. E principalmente quando a pessoa estava muito assim para baixo, muito negativa, muito desanimada, aí que eles se alimentavam mais ainda. Deixa a pessoa mais para baixo, mais animada. E a Onyx é como se ela fosse uma espécie de pedra que protege os dementadores, digamos assim, dos sugadores de energia, né? Então tem muita gente que mesmo inconscientemente, a pessoa não está fazendo isso porque ela quer, mas tem muita gente que suga a sua energia quando está perto de você. Ela parece que ela está ali com pessimismo, com a parte negativa e tal. Ela vai meio que minando a sua energia. Então a Onyx, ela é muito boa para fazer esse escudo de proteção, como se ela fizesse o círculo mágico, né? Para quem não sabe, o círculo mágico é uma ação que a gente faz dentro da magia para fazer uma proteção, para que nenhuma energia externa entre. Vamos supor que eu estou aqui fazendo uma tiragem do tarô, né? Tanto que estou tirando o tarô, né? E aí toda vez que eu vou fazer essas tiragens do tarô, eu abro o círculo mágico, pedindo a proteção dos seres de luz, né? Para que nada de negativo entre. E quando eu saio, eu fecho o círculo mágico. Então eu abro o círculo mágico para proteger. E depois, quando termina, eu fecho. O Onyx faz a mesma coisa. É como se ele fechasse um escudo, né? Ele cria uma barreira, né? Entre eu e aquilo que está fora de mim. Então as minhas energias ficam aqui comigo, não vão ficar saindo para quem está sugando. E as energias externas, que às vezes a gente está muito em ambientes que não são positivos, que são pessoas muito tóxicas, aí acaba que você é um escudo de proteção, literalmente. No entanto, que existem duas situações que a gente recomenda muito usar a Onyx. A primeira é você deixar uma Onyx perto na sala, no local de entrada da sua casa, mais próximo da porta de entrada da sua casa. Por quê? A Onyx, ela faz isso, ela vai brindar a sua casa, para que as energias negativas não entrem para dentro da sua casa. Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que está com energia muito densa, mesmo que ela entre na sua casa, mesmo que ela venha tal, a energia dela não vai penetrar. A energia dela, a Onyx, ela vai barrar essa energia, entendeu? A pessoa pode entrar tal, mas essa energia negativa dela não vai pairar na sua casa. E uma outra situação é quando a gente vai em locais em que há pessoas muito tóxicas, muito hostis, né?
E aí o que eu faço? Você pode levar a ônix como eu, né? Que tem a pulseira, você pode usar uma pulseira, um colar de ônix, né? Ou, se você não gosta dos acessórios assim, você pode colocar uma ônix dentro do seu bolso, né? O bolso da calça, ou uma bolsa. E aí essa ônix vai fazer esse efeito de proteção. Então as pessoas podem ser negativas, podem ser pessoas que não querem te ver bem e tal, mas a ônix ela faz esse padrão de proteção. Em outro vídeo eu conto pra vocês, vou deixar vocês na curiosidade, que tem duas situações específicas, mas uma delas é que eu mais uso a ônix quando eu vou nesse local. Mas vou deixar vocês na curiosidade. Se vocês quiserem saber, deixe os comentários, depois eu conto pra vocês qual é a situação na minha vida que eu uso muito a ônix, tá? Bom, e aí a gente vai pra campeã das campeãs, né? Nota 10, né? Se a gente fosse falar assim, né? A campeã das campeãs, que é a turmalina negra. A turmalina negra, ela é o maior cristal de proteção que a gente tem dentro do mundo da magia. De todos os cristais de proteção que eu citei, este é o maior cristal que tem de proteção. Por quê? Quando o assunto é formar um escudo de proteção, eu gosto de usar ônix e vou explicar para vocês por quê. Mas esse aqui é um ótimo escudo de proteção também, assim como a ônix. Só que o que acontece? A ônix, ela brinda, ela faz um escudo de proteção. Então ela nem absorve energia e também não espera energia. Ela fica ali, ela fica fazendo uma espécie de áurea, né? Ela cria uma áurea de proteção. Já a turmalina negra, ela é aquela pedra que ela vai sugar energia negativa de tudo que está no ambiente. Então, por exemplo, eu estou aqui com a turmalina negra aqui, toda a energia negativa que tem, ela vai absorvendo. Já aconteceu comigo uma situação que eu fui no local e eu estava usando turmalina negra num colar que eu tenho, né? Eu tenho um colar em que estava pendurado turmalina negra. Gente, sem brincadeira, a turmalina negra, ela caiu e quebrou, né? Ela trincou. Ou seja, a energia do local era tão densa, uma energia tão negativa, tá? Uma energia tão negativa que a turmalina negra simplesmente, quebrou. Então, ela absorve a energia negativa. Ela é uma pedra que a gente chama de pedra transmutadora. A gente não precisa purificar a turmalina negra, porque em outro vídeo eu vou explicar para vocês como a gente purifica, né? Como a gente energiza os cristais e tal. Mas a turmalina negra, assim como a selenita, são duas pedras que elas mesmas se purificam. Elas têm esse poder de transmutação da energia. Então elas absorvem a energia negativa e eliminam por si só. A gente não precisa fazer um processo de limpeza da turmalina negra. Ela é uma pedra que é transmutadora por si. E assim como eu falei da obsidiana, né? Assim como eu falei do quartzo fumê, a turmalina negra também eu particularmente, tá? Assim, a gente aqui ninguém não vai ter a polícia lá da magia, a polícia não vai chegar aí o Ministério da Magia aí para falar para vocês que vocês podem ou não podem fazer algo. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. No entanto, eu quero usar um colar todo dia de obsidiana negra porque eu tô no momento da minha vida que tá usa, não tem problema. A mesma coisa de turmalina negra. Eu não recomendo ficar usando sempre, porque o que acontece? O quartzo fumê e a obsidiana, elas puxam energia negativa e joga para o ambiente. Assim, ela joga para fora do ambiente, para fora de onde você está. Ela elimina a energia negativa que está dentro de você. Só que elas ficam ali, sugando essa energia. Então, quanto mais você usa, mais essa energia vai e elas vão expelindo. E você vai ficar o tempo todo meio assim, acessando suas sombras com essas duas. No caso da turmalina negra, se você deixa ela em você ou muito tempo em algum lugar, no ambiente eu não vejo problema nenhum, sabe? Que nem eu deixo aqui eu falo com a QG do Magia de Lótus, eu deixo aqui, não tem problema algum. Por quê? Porque ela fica absorvendo toda a energia negativa que entra aqui, né? Se vem algum consulente que não está muito bem, deixa ali que ela já vai puxando energia negativa.
Agora, usar na gente, assim, como um colar, essas coisas assim, só se você for, assim como eu falei da Onyx, né, num local que é muito hostil, como eu já usei, né? Só que por que eu não fico o tempo todo usando? Principalmente se você é uma pessoa que absorve muita energia, acaba que você está absorvendo energia negativa e a turmalina negra está puxando essa energia negativa para ela. Ou seja, é um processo em que como se fosse uma espécie de estar sugando energia. Ela nunca vai sugar energia boa, tá? Ela só vai puxar aquilo que é de negativo. Só que se você está absorvendo muita coisa negativa, vai chegar um momento que você fica cansado. Porque essas trocas de energia que a gente não vê, mas essas trocas de energia que existem entre a gente e o universo, elas são desgastantes, né? Elas começam a deixar a gente muito fadigado, muito cansado. Então, eu particularmente não uso turmalina negra o tempo todo. Só quando, tipo assim, eu vou num lugar que tá muito, é muito negativo, ou vou falar com pessoas que são muito, né, densas e tal, aí eu realmente uso. Mas do contrário, eu não fico usando turmalina negra sempre. Mas aí é o critério de vocês que experimentam. Eu sempre falo assim, experimenta usar. Pra saber se vai funcionar, não vai funcionar, se vai fazer bem, se não vai fazer bem, é só usando, tá? Porque às vezes o que não faz bem pra mim, às vezes é ótimo pra você. Você pode andar com colar de turmalina negra pra cima e pra baixo e vai estar, sua vida vai melhorar 1000%. Enquanto outras pessoas, só de colocar a turmalina negra parece que já dá um down, assim, sabe? Dá um... Por quê? Porque a pessoa já está muito carregada. A turmalina negra, ela vai puxando essa energia. Bom, enfim, esses são os 5 cristais que usamos aí dentro da magia para o intuito de proteção. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, segue aqui o canal, tá bom? E a gente vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, até mais!